Pronto, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Estamos no ar aqui com o nosso curso básico de política. Então, você se ligue aí, que a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre política em geral, sobre política brasileira. Boa noite, professor Márcio Carvalho. Boa noite. Eu também estou mexendo aqui com a coisa tecnológica, dando uma olhada no celular aqui. E aí, eu estava ouvindo o programa de vocês, seu programa, antes da gente começar aqui. Você já vai engatar na sequência? Eu vou engatar na sequência. Eu dou uma parada, porque eu quero fazer 2 links, porque fica melhor para as pessoas, quem quiser assistir só o curso e quem quiser do programa, para não sequenciar direto. Okay. Então, eu vou dar um time. Hoje foi um teste para eu saber que horas eu termino um para começar o outro, para poder a gente começar às 21 horas, tá bom? Já temos gente ligado aí no programa. Eu acho, Márcio, que a gente poderia se dar uma apresentada de novo, porque podem ter pessoas aí que não sabem, né? Então, eu vou falar e depois eu passo para você se apresentar um pouquinho rapidamente também, antes da gente começar mesmo, tá bom? Tá bom, beleza. Então, pessoal, boa noite. O curso básico de política está no ar. Você que está acompanhando aí, pode mandar mensagem, chamar todo mundo que você conhecer, porque é uma oportunidade excelente. Eu sou Isabel Guimarães e sou doutora em Ciências da Saúde. Fui candidata a deputada estadual. Essa experiência, eu percebi o quanto as pessoas desconhecem política, o quanto as pessoas não conhecem como funciona a engrenagem, como é que as coisas acontecem. E quando a gente não conhece, é muito difícil a gente conseguir se envolver no sentido de transformar. A gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, a partir desse lugar de conhecer. Então, o brasileiro, a brasileira, precisa se interessar por conhecer política, e isso não significa, porque política é muito mais do que partido. Então, as pessoas precisam se interessar por conhecer e entender de política sem necessariamente estar engajado em fazer política partidária. O convite aqui não é de política partidária. Aqui nós vamos estar falando de política, dessa arte, posso chamar o professor Márcio de arte? Essa arte, né, que é a conciliação de interesses, que essa organização e a forma como a sociedade se organiza e se autogere, e como é que isso funciona. Então, nós estamos aqui juntos, né? Principalmente o professor, claro, eu estou aqui assim de coadjuvante do processo todo, né? Muito curiosa, querendo aprender também, mas muito feliz de poder estar iniciando isso que tanto é necessário para o brasileiro. Os brasileiros, entre ano e sai ano, escolhem mal os seus representantes porque conhecem pouco de política. Então, vamos conhecer bastante para você discutir com propriedade, com conhecimento, tá bom? Então, eu sou Isabel Guimarães e estou aqui para compartilhar com vocês esse conhecimento. Podem ir mandando perguntas que eu vou estar aqui conversando com vocês enquanto rola o programa. Márcio, a palavra é sua. Bom, também vou fazer uma apresentação breve. Meu nome é Márcio Carvalho, eu sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui em Itabuna. Antes fui professor da UFBA em Barreiras, agora UFOB, então deve pintar aí algum pessoal de Barreiras, já que eu fiz a divulgação nas minhas redes aí. Se aparecer alguém, se identifica depois. Eu sou graduado em Ciências Sociais, habilitação de Ciência Política, mestrado em Sociologia e doutor em Filosofia. Meu doutorado foi um pouco híbrido aí dentro da filosofia, mas mexeu com filosofia política em grande parte, tá? Conceito de nação. Bom, a gente conversando, a gente teve essa ideia de montar um curso. Eu vou seguir como base
um livro do João Ubaldo Ribeiro chamado Política, quem manda como manda e por que manda. O João Ubaldo, além de excepcional escritor brasileiro, ele, se eu não estou enganado, ele era graduado em ciência política também, ou administração, não tenho certeza. E o livro dele é um livro de divulgação, então é um livro bastante simples. É claro que quando for necessário a gente vai trazer elementos da realidade política nossa e elementos externos de outros autores, tal. Eu tenho muito apreço ali pelos filósofos clássicos, Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke. A gente vai evitar ao máximo, é claro, fazer essa jogar na cara nomes sem explicar, mas é claro que a gente vai estar utilizando o pensamento desses caras. Deixa eu só fazer dar um aviso. Quando eu divulguei nas minhas redes, alguns alunos perguntaram a respeito de certificação. Então, nós vamos estudar como fazer essa certificação, mas, de qualquer maneira, a gente, no livro do João Ubaldo Ribeiro, ele tem algumas... sempre ele coloca algumas questões ao final de cada capítulo para a gente pensar, são questões para pensar. Ó, Jaque aí. Bom, Jaque. E aí o que eu vou fazer? Eu fiz um Google Forms, com um formulário, um questionáriozinho, que tem essas perguntas. Quem quiser o certificado, vai ter lá um campo para preencher nome e matrícula ou CPF, dependendo de se for de alguma instituição. Tá bom? Para a gente poder fazer depois essa certificação. E o que eu vou pedir para quem quiser a certificação é que responda pelo menos uma pergunta de cada dia. Tá bom? As perguntas são livres, eu convido todos a responderem. Por quê? Porque eu quero analisar as respostas para poder, no próximo encontro, comentar essas respostas, tá? Sem necessidade de identificação, mas para a gente poder ter um diálogo. Não tem aprendizado se não tem essa troca. Não basta vocês me ouvirem. É importante que a gente dialogue. E o modo que a gente tem para dialogar nesse momento é respondendo perguntas que vêm durante o programa, mas também deixando algumas questões interessantes para vocês pensarem. Tá bom? Não sei, acho que para a introdução é isso. Eu vou falar do objetivo e vou fazer uma perguntinha assim, para a gente esquentar as turbinas, ok? Puxa. Então, vamos lá. Então, o objetivo deste curso é dar a vocês, que nos acompanham, instrumentos iniciais que vocês possam se capacitar para pensar autonomamente sobre política, para que vocês não simplesmente repitam o que outras pessoas vão dizer para vocês ou andam dizendo para vocês, tá? Coisas que os políticos profissionais deveriam fazer, mas não o fazem, ou pelo menos não fazem o suficiente, né? Ou nenhuma linguagem que as pessoas possam compreender. Então, o nosso objetivo aqui é esse diálogo sobre política. Vocês podem mandar perguntas à vontade, a gente vai estar aqui para estar respondendo, né? Mas, professor Márcio, eu queria, assim, em primeiro lugar, que você discorresse um pouco sobre política como espaço de atuação. Fala um pouco sobre política como espaço de atuação, por favor, para os nossos ouvintes. Olha só, vamos começar falando assim vamos chamar de política zero, o básico do básico da política, né? Quando eu vou dar aula só para a gente entender qual é esse campo de atuação. Então, quando eu vou dar aula de sociologia, eu falo para os alunos, olha, sociologia vai olhar para sociedades a partir das relações entre a estrutura social e a ação humana. Às vezes a estrutura é mais forte que a ação humana, às vezes a ação humana é mais forte que a estrutura. Aí, quando eu vou dar aula de antropologia, o que é raro, mas eu falo, olha, lembra que eu falei lá na sociologia? Era mentira.
Agora, na antropologia, a gente vai olhar para as sociedades humanas a partir do viés da cultura, das culturas que essas sociedades têm. E quando eu venho para a ciência política, eu falo que aquilo tudo estava errado, que não é verdade, estava tudo certo, cada um é um campo de atuação, e que a ciência política vai olhar para a sociedade a partir da distribuição de poder. Então, é o poder dos seres humanos que está distribuído, e a ciência política vai tentar entender isso daí. Bom, poder, quando a gente fala em poder, é uma coisa, primeiro, muito ampla, e segunda, que pode meter medo, né? Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de forçar as pessoas a fazerem coisas. Também, em parte sim. Mas o ponto, aliás, eu vou passar aqui para a nossa host, para a Cris, estou passando aqui no privado o nome de um livro, para ela colocar ali nos comentários, o que é poder, do autor Gerard Lebrun, que é um livrinho da coleção Primeiros Passos. É um livro curto, em que ele fala exatamente sobre isso. Mas, bom, falar de poder pode dar a impressão que a gente está falando de cargos e dos políticos, e a gente não está falando de cargos dos políticos. A gente está falando de uma distribuição de capacidade de fazer coisas. Então, o que está no zero aí da política é que a política diz respeito a interesses que as pessoas têm e transformar esses interesses em decisões que possam ser efetivas. Então, eu tenho o interesse de asfaltar a minha rua. Como é que eu faço esse interesse se transformar numa decisão da rua ser asfaltada? E isso, basicamente, é uma atuação política. Isso não precisa ser partidário. Isso não precisa depender de um cargo. Isso depende da nossa atuação, do nosso dia a dia. Quando nós estamos tendo esse papo aqui, nós estamos fazendo um tipo de política. Né? A ciência política, por um bom tempo, ficou muito focalizada em estudar a atuação do Estado, dessa instituição, que a gente vai definir melhor, provavelmente já na aula da semana que vem, já que está compartilhando aí uma versão do livro do João Baldo. Então, a gente tinha muito essa ideia de falar sobre o Estado dentro da ciência política, mas a partir da década de 60, principalmente, vem tomando importância os movimentos de sociedade civil, e a gente começa a falar sobre uma cultura política. Então, a política é espalhada pela sociedade. Tá? Então, basicamente, quando a pergunta que você me faz a respeito da atuação política, eu diria que a atuação política é um conjunto de mecanismos que permite transformar determinados interesses em decisões. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Quer dizer, um minutinho, só que eu tenho uma neta que está rindo aqui enlouquecidamente. Para trocar isso aqui em miúdos, né? A gente está falando sobre decidir, a gente está falando sobre conseguir apoio, a gente está falando até sobre submissão, mas a gente está principalmente falando sobre persuadir e negociar. A gente pode ter uma visão, quer dizer, há modos mais corretos e menos corretos de negociar, é claro, mas quando a gente fala que está lá no Congresso Nacional e você tem um conjunto de representantes que estão, por exemplo, defendendo o interesse do agronegócio, a bancada do boi, tá? Falar que tem um conjunto de representantes que estão defendendo esses interesses não é errado. Não é errado. Eles efetivamente estão defendendo o interesse coletivo de um grupo de influência. Bom, a questão é, eu sou pecuarista? Eu sou
agricultor, grande agricultor, então será que eu tenho que votar nessa pessoa para me representar? Ela não vai me representar, ela vai representar outros interesses. Então, o que eu preciso entender é quais são os meus interesses, para que eu possa, e aí eu estou falando especificamente do processo eleitoral, eu tenho que entender quais são os meus interesses para escolher pessoas que defendam esses meus interesses, eu tenho que ir lá cobrar deles também. Tá? Mas a atuação política não se resume a isso. Professor, Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Me interrompa sempre, porque eu, quando embalo... Não, é a seguinte, eu costumo dizer que política é a arte da conciliação de interesses. Isso é correto? Quando eu me expresso dessa forma, eu estou fazendo uma boa leitura do que é política? Talvez o problema da sua leitura não seja a sua leitura, seja a conotação que o termo conciliação tem no presente. Atualmente, quando a gente fala dentro de ciência política sobre conciliação, normalmente a gente está pensando numa conciliação de classes, e aí a gente teria que definir classes sociais, mas basicamente a gente pensar em um acordo entre quem detém o capital e quem detém a força de trabalho, só que essa conciliação é sempre, nas sociedades do nosso tipo, capitalistas, entre aspas, porque não se concilia, na verdade não se concilia, se submete um grupo ao outro grupo. Tá? Então, o termo conciliação é que acaba sendo, hoje em dia, um termo que já tem uma conotação muito específica. Então, na verdade, eu entendo mais como negociação. Isso faz sentido. Pensar em negociação de interesses, chegando a decisões, e esse é o ponto. Esse é um ponto importante, eu tenho que chegar a decisões efetivas, e aí o que eu vou fazer nessas negociações, tentar conseguir com que ambos lados não sejam completamente prejudicados. Basicamente é isso. É uma coisa de teoria de jogos. Ninguém vai... não, é muito difícil todos os lados saírem satisfeitos. Se todos os lados saíram satisfeitos, alguma coisa está errada, normalmente. Você cede um pouco e você ganha um pouco. Então, deixa eu ver se eu entendi do que você colocou até agora. Se eu quero fazer política, não política partidária, a gente não está se referindo à política partidária, então, quando eu tenho um interesse, eu preciso encontrar os meios para levar esse interesse até uma tomada de decisão. Então, quando eu preciso... existem decisões que eu posso conseguir, ou interesses que eu como pessoa, ir buscar, e existem interesses que são coletivos, em que as pessoas precisam se organizar para ir buscar. Então, nesse exemplo que você deu da bancada ruralista, então são pessoas que têm um interesse e que se juntam para ir defender seus interesses lá no Congresso Nacional. Mas, muitas vezes, as pessoas que não têm esses interesses acabam votando nessas pessoas que não representam os seus interesses. Perfeito. Como é que... É isso aí. Como é que o desconhecimento político faz com que eu vote em pessoas que não representam os meus interesses? Bom, aí a gente vai... Talvez prematuramente a gente entraria na questão da representação e dos sistemas eleitorais, porque isso diz respeito ao nosso sistema eleitoral e ao nosso sistema partidário. Então, talvez seja um pouco prematuro a gente falar, porque aí vão ter elementos tanto do sistema partidário, um sistema que tem essa quantidade enorme de partidos. O Carlos Alberto Almeida, se eu não estou enganado, o nome dele é esse, cientista político, também tem um canal muito bom, ele costuma dizer que o sistema político oferta determinados políticos para nós.
né? E aí o eleitor escolhe dentro dessa oferta. Então, essa oferta também precisa ser qualificada. Eu não posso jogar toda a culpa em cima do eleitor. Tá? O eleitor elegeu esse horror de pessoa. Era quem tinha. Era quem tinha que parecia que iria defender o interesse dele. Paciência. Agora, outra parte é a questão do voto proporcional, já que a gente estava falando aí de Câmara, que muitas vezes, ou eu voto numa personalidade sem saber quais são os interesses que ela vai efetivamente defender lá dentro, e como é um voto que a gente chama de lista aberta, e eu vou explicar isso lá para frente, o voto proporcional, muitas vezes eu voto em uma pessoa e o meu voto acaba servindo para eleger outra pessoa, que está no mesmo partido ou coligação. Tá? Mas eu acho que isso a gente deixa lá para frente. O que eu queria puxar do que você perguntou é a questão do interesse individual. Como é que esse interesse individual pode se tornar coletivo? Então, eu estava lendo um dos exemplos que o João Baldo dá aqui no livro, né? Aí eu fiquei pensando aqui, bom, acabando a live aqui, eu vou me sentar ali com a minha esposa, que ocasionalmente é sua irmã, a gente vai, que está aqui me olhando feio já, e vai me olhar mais, porque eu vou falar bobagem, e aí a gente vai discutir que filme a gente vai ver na Netflix ou na Amazon. Aí eu vou sutilmente tentar empurrar para ela uma ficção científica antiga, o Battlestar Galactica, que eu adoro, quero ver de novo, e ela sutilmente vai tentar empurrar para mim um filme mais de aventura, mais um tipo John Wick que ela gosta. E aí a gente vai negociar. Note que isso não é uma conciliação, isso é uma negociação. Talvez a gente ache um filme meio termo, sei lá, uma ficção científica com Tom Cruise, ou whatever, ou a gente negocia, então hoje a gente vê uma coisa, amanhã a gente vê outra. Isso foi claramente um processo em que havia interesses, houve uma condução e isso levou a uma decisão. Isso, a gente poderia chamar isso de micropolítica. Mas isso não é política com P maiúsculo por um motivo simples, isso é privado. Essa decisão foi privada e tem efeitos privados, ela não é pública. Então, o que eu estou querendo dizer é que mesmo que o interesse seja de uma pessoa, se ele tem efeitos públicos, ele pode ser objeto da política. Como eu disse lá no começo, eu quero que a minha rua seja asfaltada. Tem um buraco exatamente na frente da minha casa. É um interesse meu, mas o asfaltamento dessa via é de interesse público, é uma decisão que vai ter impacto público. Percebe? Então, a gente precisa matizar isso. Né? Não é tão simples a gente conseguir entender quando uma ação ou uma decisão é política em estrito senso ou não. Tem que ter esse elemento de público. Agora, só para complementar isso aqui, a gente precisa tomar cuidado porque, então decisões privadas não são políticas. Cuidado. Por quê? Se na negociação de que filme a gente vai assistir, sistematicamente sou eu quem vence a escolha, isso pode demonstrar que existe uma submissão da mulher ao homem. E isso pode estar refletindo uma situação que é social, que é mais ampla da sociedade, que é pública e, portanto, política. Tá? Então, mesmo as negociações, interesses e decisões de indivíduos, muitas vezes refletem grandezas políticas. Né? Se a gente pensar em preconceitos, etc., que vêm da estrutura social. Interessante isso, Marcos. Pensando agora aqui, e como isso pode reverberar na relação conjugal, quer dizer, uma questão política estrutural vai reverberar no privado, ou em como esse privado se estrutura, ou nas religiões. Por exemplo, então, no âmbito das religiões, aí dá para a gente compreender as contradições entre aquilo que é a essência daquela religião prega e aquilo que as pessoas fazem
porque está, na verdade, refletindo a macropolítica ali dentro daquele espaço, daquela estrutura religiosa, porque às vezes a gente fica sem compreender tanta contradição. Então, estaria reverberando, então, aquilo que é estrutural, aquilo que é... Achei muito legal isso da gente fazer a diferença entre o que é particular e público, entretanto, o público, ou seja, aquilo que é estrutural pode reverberar no particular. Foi isso? Eu entendi direito? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E vice-versa, algo individual pode ter uma reverberação pública. Eu dei um exemplo de um indivíduo pequeno, que sou eu, mas que pode... ok, eu quero minha rua asfaltada. O que eu posso fazer? Se a gente pensar só em termos de política como partido, bom, eu tenho que me candidatar a vereador para entrar lá na prefeitura, na Câmara e resolver a minha rua. Isso não está certo também. Eu não posso assumir, ou eu não deveria poder assumir um cargo público para resolver um problema particular. Eu posso também apelar à política partidária formal sem entrar nela. Eu posso ir pedir para um vereador, o que também não é correto. Eu me lembro muito claramente de em Barreiras, uma vez eu fui na Câmara dos Vereadores lá, e o vereador orgulhosamente falando, não, porque fulaninha me ligou e estava precisando de um leito no hospital, e eu fui lá e liguei para o diretor do hospital, você abre o leito agora! E a fulaninha conseguiu. O vereador não foi feito para isso. Ele não está aí para resolver o problema do fulaninho que ligou para ele. Ele está para resolver o problema estrutural dos leitos no município. Tá? E não, de novo, não o particular, mas o público. Por outro lado, é isso. Se eu sou um indivíduo, eu posso começar um movimento. Eu posso começar um movimento no Facebook. Asfalte a rua. Eu posso abrir uma associação Amigos da Rua, tal. Tem uma série de possibilidades de movimento. Mais um exemplo, só para... É porque, às vezes, fica a impressão que, então, o pessoal não influi no político. Quando o Trump fala que está tomando cloroquina todo dia, ele é um indivíduo que tem uma reverberação política violentíssima. Percebe? Então, indivíduos também têm reverberação política, dependendo da posição, e aí eu vou voltar ao poder, dependendo da posição de poder que eles ocupam. Poxa, interessante isso, essas coisas que você colocou, e reforço a importância de um curso como esse, com você, que é professor de ciência política, que tem toda uma vivência, uma experiência, trazendo, porque veja da responsabilidade do eleitor. Porque qual foi a minha experiência como candidata no diálogo com as pessoas? Foi as pessoas querem do político resolver os seus problemas pessoais. Ok. E assim, quando o político chega nos espaços, ou até o pretenso político, as pessoas querem levar para o atendimento das suas necessidades pessoais imediatas. Então, quer uma consulta médica, ao invés de querer uma unidade de saúde que atenda sem que ele precise pedir a ninguém, porque é um direito dele. É um direito dele ter aquilo. O asfalto na rua é um direito dele também ter aquilo. E então existe todo um sistema que mantém isso aí, com os líderes de associações, os líderes comunitários, que acabam se vinculando a um político A, B ou C, e que acaba mantendo e dando essas migalhas, eu falo, para as pessoas, quando elas têm todo o direito, porque o recurso que o político usa não é dele, é público, que é uma contribuição coletiva, mas as pessoas ficam agradecidas aos políticos de tal forma que cria todo um ciclo vicioso, não é? De estar sempre se contentando com migalhas. Eu brinco com o pessoal quando eu converso, que eu digo assim, quando o político vem ali visitar, em vez de você botar faixa, dizendo obrigado, fulano,
porque fez isso ou fez aquilo, em tapete vermelho, você tem em mãos a lista das promessas que ele fez e não cumpriu para você cobrar, porque ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele, né? Você, professor Márcio, quando cumpre sua tarefa de dar aulas, os alunos botam faixa dizendo muito obrigado, professor Márcio, porque me deu aula? Não. Eu até desconfio que os alunos gostam da minha aula, mas não chegou ao ponto de ter faixa, não. Mas é isso, eu acho que eu costumo dizer que no final das contas a gente é mal educado politicamente e, ao mesmo tempo, o nosso sistema político não nos ajuda. Então, o problema é que, de novo, essa questão do ciclo vicioso que você colocou. Enquanto a gente não for bem educado politicamente, a gente não vai escolher as pessoas que defendam os nossos interesses e a gente não vai entender que talvez o nosso interesse seja mudar o sistema político. Ou nem que seja de maneira incremental. Mudar, diminuir um pouco a quantidade de partidos, estabelecer regras mais claras, estabelecer mecanismos que a gente possa cobrar, né? Aí a Jaque está falando, faltou a faixa, já, viu? Entendeu? Então, eu diria que a gente tem que começar pela educação política, e tem uma coisa que eu falo em sala de aula para os alunos, duas coisas. Primeiro, ser cientista político é bastante difícil, porque eu vou fazer uma brincadeira, é a matemática das humanas, né? Todo mundo odeia política, todo mundo odeia política. E a gente está no momento em que ou você odeia, ou você está de um lado querendo matar o outro, ou está do outro querendo matar o um. Então, é muito difícil você convencer as pessoas que, olha, todo mundo tem direito à opinião, todo mundo está participando, não existe o apolítico, não existe isso. Se você... mas eu não ouço... Porque essa era uma pergunta que eu ia fazer. O que dizer das pessoas que se dizem apolíticas? Eu não sou política. O que dizer dessas pessoas? Você não existe. Você acha que você é apolítico, mas ao não se envolver com a política, você está assumindo a postura conservadora, talvez até de uma maneira mais legítima do que outras pessoas hoje em dia assumem a postura de conservador, porque você está assumindo que você acha que ou que está bom assim, ou que não tem o que fazer, porque é sempre assim, e sempre foi. Se e sempre foi, não tem como mudar, então você está assumindo que conserve-se do jeito que está. Então, dizer que você é apolítico é uma postura política. Tá? Tem uma pergunta aí que eu acho interessante você responder. Origem e significado da palavra política. Então, a origem vem exatamente lá do... Eu falei no programa anterior, rapidamente, na Grécia Antiga, vamos pensar... a gente fala Grécia Antiga, era um monte de cidade-estado, era tudo diferente também. Não é essa uniformidade toda. Muito provavelmente a gente pega a visão que Platão traz nos textos socráticos e depois na República, de Atenas, né? Então, em Atenas você tinha um lugar que era uma praça na cidade, a Ágora, onde os cidadãos iam lá e discutiam os destinos da cidade. Então, as leis eram discutidas ali por todos, né? Então, o próprio Platão, na República, fala que você aprender matemática, você aprender geometria, você aprender retórica, tudo é um prelúdio, tudo é uma preparação para você fazer a atividade mais nobre, que é a política, que é ir chegar lá e discutir os rumos da cidade. E aí a palavra política vem de polis, que é cidade em grego. E aí, quando a gente pensa nisso, né, a gente fala, nossa, que bonito, né? Ia todo mundo para a praça conversar e discutir as leis, os destinos da cidade. Todo mundo homem velho, porque
criança não ia, mulher não ia, e escravo, que era o que mais tinha nas sociedades, não ia. Então, esse todo mundo era um todo mundo desse tamanhinho aqui, né? Uma nota. A República de Platão, o livro de Platão, em que ele descreve como seria o melhor sistema político, ele propõe que as mulheres tenham igualdade, tá? Eu estou falando isso porque tem circulado uns vídeos aí nas redes aí de alguém falando, não, porque o melhor sistema político que tinha era na Grécia Antiga, e a mulher não votava, por isso que era bom. Então, né? Calma. Então, né? Calma. É bem assim. Mas, enfim. E aí, agora, então, boa pergunta, porque se dizer apolítico é quase como, então, se dizer um ermitão, porque você tem que não viver em sociedade, não viver nas cidades, né? Porque a polis aí, a cidade grega, se refere mais à sociedade, né? Como Aristóteles, mais para frente, depois de Platão, vai dizer, o ser humano é um zoon politikon, é um animal político, é um animal da polis, mas isso tem o sentido de animal social, tá? Tem uma frase que eu copiei aqui do livro de João Baldo Ribeiro, que é muito legal, que talvez resuma isso. Ele coloca assim: nenhum homem pode assumir sua humanidade fora de uma estrutura social, ainda que mínima. E nenhuma estrutura social pode existir sem alguma forma de processo político. Aí ele deu uma puxada para a sociologia, como eu tinha falado, o ser humano, a ação humana e a estrutura social, como é que elas se relacionam. Você vai ter, dentro da sociologia, um monte de gente no meio termo, quer dizer, funciona estrutura e humano, ser humano. Eu tento sempre que esses autores antigos falam homem, eu tento sempre puxar para ser humano, porque, né, mas enfim, então a ação humana e a estrutura, essa relação é importante para a sociologia. Você vai ter caras desde um extremo de que não existe estrutura social, né? O ser humano é absolutamente livre e faz suas inter-relações, até o outro extremo em que a estrutura social determina absolutamente todos os aspectos da vida do ser humano. Mas o que o João Baldo está fazendo aí é circular nesse meio termo. Não existe ser humano sem estrutura social, porém, não existe estrutura social sem interação política entre os seres humanos. Então, é basicamente essa... os seres humanos interagem e, ao interagirem, geram estruturas sociais que retroagem sobre eles, que agem de volta sobre eles. Então, foram os seres humanos que criaram, por exemplo, escolas, tá? Mas, por outro lado, as escolas retroagem sobre os seres humanos ensinando certos valores da sociedade, né? Então, sempre, a gente está sempre nesse ciclo, né? Eu gosto muito de teorias de auto-organização, que vão dizer que a gente cria a estrutura ao mesmo tempo que a estrutura cria a gente. Então, vou fazer mais uma pergunta sobre essa crença que existe nas pessoas de que na política só tem enganador, mau caráter e corrupto. Como é que a gente pode, né, conversar com essas pessoas no sentido de trazê-las para a compreensão, outra percepção a respeito disso? Bom, primeiro que talvez até por conta disso que eu falei agora há pouco, dessa democracia ateniense, ela é muito bonita, mas ela é muito bonita, mas a maior parte da população está de fora. Como é que essa população vai ter uma visão boa daquilo? E a gente nunca teve, pelo menos no Brasil, a gente nunca teve desenvolvido um espaço público em que nós, como cidadãos, e não como
membros de uma elite política, vamos chamar assim, mas como cidadãos pudéssemos participar e discutir. Foram raras as experiências disso, né? Tem relatos ali na década de 90, de prefeituras no Rio Grande do Sul, principalmente, que tinham orçamento participativo, a população ia lá discutir a parte, não era nem todo o orçamento, era parte do orçamento, né, da cidade, mas isso estimula a participação de todos. Bom, o fato da gente se sentir de fora também tem um pouco esse efeito, né? A gente acha que quem está lá é porque está lá por interesse próprio. Olha só, eu não vejo problema nenhum da pessoa ter um interesse próprio, desde que ela também tenha um interesse coletivo. E é isso, desde que ela represente um interesse coletivo. Sabe? A gente demoniza demais também essa questão do interesse. Agora, a gente não pode ser ingênuo e tem que dizer que no Brasil, nas últimas décadas, a gente vem passando por um processo de demonização do processo político. Né? A grande mídia tem um papel fundamental nisso. Né? Então, a gente vem de uma construção de dizer que são os maus que estão lá, que são os corruptos que estão lá, de dizer que a corrupção quebrou o Brasil. E aí você ouve as maiores barbaridades, desde os trilhões que foram roubados, que obviamente não chega a esse número, até a ideia de que o desvio pode quebrar o país. O desvio, a corrupção tem que ser combatida, é claro, é óbvio, com muito rigor, mas dizer que ele quebrou o país é uma insanidade. O volume de recursos de uma coisa e de outra é de ordem completamente diferente. Agora, o que a gente tem é um problema seguinte: quanto mais você fala que são as pessoas do mal que vão para a política, mais você afasta as pessoas de um bem, né? As pessoas honestas, quer dizer. Para quem diz que só vão os corruptos para a política, os políticos são corruptos, o político não é um ser que veio de outro planeta, não é alguém que nasceu de incubadeira. Quer dizer, você concorreu a um cargo eletivo para uma Assembleia, né? Assembleia Legislativa. Eu já concorri a cargo eletivo dentro da minha universidade, para a direção de instituto. Quer dizer, isso faz parte do processo. Isso não nos faz pessoas do mal ou corruptas, né? O João Baldo fala uma coisa que eu acho bem interessante. Você fala que os políticos são corruptos. Você falaria assim de uma classe toda, se você falasse, por exemplo, os médicos são todos do mal, os açougueiros são todos do mal. Você não falaria. Ou se você falar, os advogados são todos do mal. Se você falar isso, você está basicamente falando que a humanidade é má. E isso é uma postura filosófica da filosofia política. Quer dizer, você, ao se dizer apolítico, eu sou apolítico, porque quem mexe com política é tudo gente ruim. Você está assumindo uma postura filosófica específica. Tá? Que a gente, inclusive, vai falar um pouco sobre isso lá na frente, né? Quando você falou da atuação política e me perguntou se podia chamar de arte, a política é uma ciência, porque a gente consegue quantificar certas coisas, a gente consegue prever certas coisas, né? Tá sem som. Deu uma travada, apagou, então eu acho que as últimas palavras que você disse não foram ouvidas. Se você puder retomar, é importante. Tá. Não, o que eu estava dizendo é que a política é uma ciência, porque você consegue fazer certas medições, certas predições. É lógico que tem linhas. Ó, Neizinho aí, Brook. Vou falar do viés ideológico, sim.
Você tem linhas dentro da ciência política, algumas que são mais filosóficas, mais teóricas, mas você tem também algumas linhas muito, como eu vou dizer, muito técnicas. Você pega lá, o pessoal da UNB, a ciência política da UNB é muito técnica. Eles têm pesquisas medindo, por exemplo, quantas vezes cada parlamentar votou em determinado espectro político, e aí você consegue colocar cada deputado centro-esquerda, esquerda, centro-direita, né? Então tem esse viés científico, mas também tem o viés de arte, e esse viés de arte é que muitas vezes a gente vê se perder nessa questão do fisiologismo. A gente agora está falando de centrão, quer dizer, é um pessoal que efetivamente a negociação não é com interesse público, a gente sabe disso, etc, etc. Então a gente perde aquele elemento de arte, da arte da retórica e da negociação, que a gente via com alguns políticos mais antigos, talvez o último de retórica que tem essa sensibilidade tenha sido Lula na época da presidência dele, né? Além disso, você tem também a questão da filosofia política, que vai trazer as questões, vai colocar o campo de perguntas de por que nós vivemos em sociedade, como nós vivemos em sociedade. Essa é clássica. Os seres humanos são bons e corrompidos pela sociedade ou são maus e, portanto, criam uma sociedade corrompida? Né? Isso é uma questão filosófica, né? São questões filosóficas. E quando eu assumo que só vão para a política, que todos os políticos são maus, eu estou assumindo uma postura filosófica dessa. Tá? É importante porque isso que você traz, porque isso é muito comum. As pessoas... você vai se meter em política, só tem gente que não presta. Isso é uma constante, algo que a gente ouve demais, e as pessoas falam isso. E isso implica uma responsabilidade, porque, em geral, eu devolvo a pergunta, mas quem vota nos políticos? Por que você está votando nessas pessoas que são más, né, no seu critério? Né? Então, é uma reflexão importante. Primeiro, isso que você traz, que a gente não pode classificar uma categoria inteira, porque tem os que são, de fato, assim como a gente não pode classificar uma categoria inteira de qualquer área, né, de atuação humana. Mas tem um outro pedaço aqui do livro que eu gostei muito, que eu queria falar, para você discorrer um pouco, depois você responder a pergunta de Ney, que colocou aqui sobre viés ideológico, tá, Ney? Vai responder. Acho que o Roberto Rios também colocou uma coisa ali, depois eu vou pegar para passar para você, que diz assim, eu achei muito bonito isso que ele disse, muito até poético, eu achei. Eu não sei se eu enxertei com palavras minhas ou não, porque eu fui escrevendo e ia acrescentando, mas a essência é de John Bowlby. A política não é, pois, apenas uma coisa que envolve discursos, promessas, eleições, e, como se diz frequentemente, muita sujeira. Não é uma coisa distinta de nós. É a condução da nossa própria existência coletiva com reflexos imediatos sobre nossa existência individual, nossa prosperidade ou pobreza, nossa educação ou falta de educação, nossa felicidade ou infelicidade. Eu achei muito bonito isso. No final das contas, a gente, querendo ser apolítico, não percebe que a política envolve a nossa vida do momento, talvez antes, certamente antes da concepção até bem depois da morte, né? Porque você tem toda uma série de regramentos, de normas e leis e processos da sociedade que primeiro vão regrar a união de pessoas. Então, se você nasceu, de alguma maneira, houve uma união de duas pessoas que gerou você. Como essa união se deu, normalmente é regrado politicamente, ou regrado por legislação. Aí, todo o seu desenvolvimento em útero também foi acompanhado. Né? O Estado exigiu que você, para você sair do hospital recém-nascido,
o Estado exigiu certidão de nascimento, teste não sei do que, certificado do hospital, etc. Tá? A sua vida toda. Eu, com 18 anos, fui lá me alistar. Essas coisas estão explícitas, mas quando você compra um apartamento, aí você fala, é uma relação privada entre eu e a empresa. É mesmo? Quem é que diz que aquela terra pode ser construída? É o Estado. No final das contas, você vai ter que registrar lá no cartório que é um órgão que recebeu do Estado a permissão de fazer aquilo. Né? E, obviamente, até você morrer, em que depois a morte vai ter que ser seguida de certidão de óbito, vai ter que ser seguida de regras para o enterro. E a gente está vendo agora com o Covid, as regras para velório e enterro estão aí, né? Então, o Estado é muito atuante dentro da vida das pessoas, e isso faz com que a política seja muito atuante dentro da vida das pessoas. Eu gosto de uma imagem que o Gerard Lebrun tem nesse livro, que é Poder. Ele é bom porque ele bate tanto na esquerda quanto na direita, no que hoje a gente entende como esquerda e direita, que não é bem isso também, mas vá lá. Mas ele fala dos liberais, né? Ele fala, liberal é um sujeito que está na ponta do galho, serrando o meio do galho. Eu não quero Estado, não quero Estado, não quero Estado. Quando ele tomba, a primeira coisa que ele quer é o Estado. Quando ele tomba, a primeira coisa que ele grita é: Estado, vem me salvar. Não tem isso. Perfeita essa colocação nesses tempos de pandemia, né? Porque as empresas estão correndo atrás do Estado, os trabalhadores, as pessoas informais, está todo mundo querendo que o Estado é que o socorra e que dê uma resposta. E mesmo fora de uma crise tão grave quanto essa, né? Gerada por uma doença, mas quando tem qualquer problema, de todas as classes sociais, vão atrás do Estado. Muito importante essa sua colocação. Professor Márcio, eu queria só chamar a atenção que nós já estamos a 52 minutos, então faltam 8 minutos para a gente concluir. Então, eu vou colocar uma resposta que veio aqui sobre viés ideológico, aí você aproveita e faz o arremate, né? E depois a gente parte para aquela finalização com as perguntas de reflexão que a gente combinou. Pode ser? Você mesmo fala, tá bom? Vamos lá. Então, viés ideológico, quando uma questão é discutida e colocada em prática baseada numa ideia específica. A questão é a seguinte: se você já pregou um prego na parede sem ter uma ideia do que você queria fazer com isso? Não, né? Não veio, de repente, uma vontade de pregar um prego na parede. Tinha alguma ideia por trás disso. A gente tenta separar essa coisa de ideia e prática, e essas coisas são inseparáveis, na verdade, né? Então, toda ação tem um viés ideológico. O problema é que a palavra ideológico é muito engraçado, porque quem desgraçou essa palavra foram os marxistas, a partir de uma afirmação de Marx de que ideologia é a falsa consciência de classe. Quer dizer, eu abri um kebab na esquina e tenho um Toyota financiado em 12 vezes, eu sou empresário. Eu não sou mais trabalhador, eu sou empresário. Isso é a tal falsa consciência de classe. Meu amigo, eu tenho... Ter um computador Apple, ter um iPhone, não significa que você é o dono da Apple. É basicamente isso. Mas é basicamente assim que a gente se sente. Né? Nisso o Marx está certo. Né? Tem o fetiche da mercadoria. Eu tenho meu Mac aqui, olha que lindo. Parece que eu sou o dono da Apple. Né? Não sou. Não é. Então, ideologia no sentido marxista, ou nesse sentido de um marxismo, que também não são todos, né? Tem uma multitude de definições, mas foi uma palavra que ficou marcada como uma falsa consciência.
E, de maneira muito interessante, o pessoal que cita erradamente Lenin dizendo faça o que... Como é que é? Diga que eles fazem o que você faz. Não vou repetir porque essa frase ficou complexa. As pessoas que citam erroneamente Lenin, que teria dito diga que eles fazem o que você faz, na verdade fazem a mesma... São eles que fazem isso. Eles pegam o termo ideologia e travestem, que foi lá o marxismo que falou que era falsa consciência de classe, e travestem para agora. Ah, mas tal coisa tem viés ideológico. Ah, tem a ideologia de gênero. Atenção, pessoas, isso não existe, tá? Existem estudos de gênero, existe um monte de coisa de gênero, mas ideologia de gênero não tem. O que tem são ideias, e aí qualquer questão de interesse que você vai ter, tem uma ideia por trás. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer é, ou tudo é ideológico, ou nada é ideológico. Agora, não dá para dizer que essa ação tem um viés ideológico e a outra não. Eu vejo conservadores ou pseudo-conservadores, pessoas que acham que são conservadoras, muitas vezes dizendo, não, conservadorismo não tem ideologia. Por quê? Porque eu só quero que a coisa continue como está. Ora, meu caro, se você quer que a coisa continue como está, é porque você tem a ideia de que está bom. Ou de que a ideia de que não dá para mudar. Mas alguma ideia está por trás do desejo de manter a coisa como está. Né? Então, eu vi hoje alguma notícia dizendo tal ação do governo ou tal demissão de não lembro quem, reforça a ala ideológica do governo. Toda a ala é ideológica. Toda a ala. Eles estavam se referindo à ala que é do Weintraub, Damares e Ernesto, que é o pessoal mais bolsolavista, né? Bolso-olavo. Mas a ala Guedes também é ideológica, com o liberalismo econômico. A ala militar também é ideológica, com as ideologias que os militares têm, né, entendeu? Então, tudo é ideológico. O que a gente está fazendo aqui é ideológico. Ah, mas você é de esquerda. E você não é de nada? A gente é de algum lugar. Né? Então, tudo tem viés ideológico. Aí eu venho. Ou nada tem, ou tudo tem. E, na minha opinião, tudo tem viés ideológico no sentido de que, para pregar um prego na parede, eu tenho que ter a ideia do que eu quero fazer com ele. Massa, adorei sua definição de viés ideológico, porque, de fato, ótima pergunta, porque, de fato, isso é uma coisa muito colocada. Ah, vem você com sua ideologia, isso tem viés... Como se a pessoa que esteja falando isso não tenha também a sua ideia que sustenta aquilo. Achei ótimo. Uma coisa que o Baldo traz no finalzinho do capítulo que a gente está discutindo hoje é sobre reflexão e discussão. Ele diz que é assim que se atua politicamente. Reflexão e discussão, que é o que a gente está fazendo aqui. Reflexão e discussão. Né? E aí eu queria passar, Márcio, para você né, fazer o fechamento da sua fala e convidar as pessoas para que a gente esteja aqui na próxima quinta-feira, às 21 horas, dizendo que esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar disponibilizado, então quem não assistiu pode assistir depois e também pode compartilhar bastante com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir tudo que a gente colocou aqui, tá bom? Passo para você aí. Tá, antes de terminar, então, eu não vou ler todas as perguntas que o João Ubaldo coloca, porque eu criei um formuláriozinho do Google, você entra lá, você não é obrigado a responder. Você pode ler e pensar, mas eu peço que quem tiver boa vontade vai lá e digita alguma respostinha, porque eu gostaria mesmo de ter um feedback e de poder dar um feedback a respeito dessas respostas, dar um retorno a partir da semana que vem. Tá? Então, vou pedir para a Cris colocar o link ali. Antes de falar dessas questões, eu queria fazer um jabazinho. Ouçam o meu grupo de pesquisa na universidade, tem um podcast chamado Lobotonia.
Nesse podcast a gente tem várias vieses aí, tem uma contação de história muito louca, mas também tem uns episódios em que a gente debate, por exemplo, filmes associados a um determinado tema. Então a gente discutiu Mad Max, Fury Road, né, Estrada da Fúria, em relação a anarcocapitalismo, discutimos Bacurau em relação ao supremacismo branco, e tem mais um monte de coisa lá, né? Então eu queria fazer esse jabazinho. E também tem o meu canal do YouTube, que tem outros vídeos sobre ciência política, sociologia. Eu estava tentando agora, hoje, antes desse vídeo, não vou conseguir, só amanhã vou publicar um videozinho simples com as definições do que é PIB, Produto Interno Bruto, e comparações do PIB do Brasil ao longo dos últimos 20 anos, com outros países, etc. Tá? Saudade, né? Saudade. Então, feito esse jabazinho, deixa eu ler aqui algumas das questões que o João Baldo coloca ali, e ele deixa muito claro: não procure respostas certas. Não é uma prova, é para pensar, é exatamente para pensar, né? Então, eu vou falar primeiro aqui e comentar um pouquinho. Será que existe algum poder que só dependa de quem o exerce e nem um pouco daqueles sobre os quais ele é exercido? A obediência é sempre uma coisa imposta, mesmo que não pareça? Valeu, Felipe. Eu fazer um comentáriozinho rápido sobre isso. Você tem... Eu não vou responder por vocês, mas para a gente pensar, a gente tem níveis de poder, né? É bem diferente o poder que um senhor de escravo tinha sobre os escravos do poder que um dono de fábrica tem sobre os seus empregados no século XIX, da que um dono de loja tem sobre o seu funcionário hoje, no século XXI. São poderes diferentes. Agora, será que eles são unilaterais? Será que eles não dependem de um certo nível de obediência? E aí a gente pensando em sistemas políticos, será que a gente, reclamando dos governantes, será que também não tem um nível aí de obediência? Para falar sobre esse ponto específico e fazer uma conexão na próxima aula, em que a gente vai falar sobre o Estado e como funciona o Estado, de onde veio isso, né, e como isso se relaciona com a nação, Estado e nação. Olha ela, vinda de Barreiras. Então, para fazer essa amarração, eu vou ler um trechinho, não hoje, lá no começo da próxima live, eu vou ler um trechinho de um livro chamado... meu Deus, fugiu agora. O elogio... Discurso sobre a servidão voluntária, do Etienne de la Boétie. Eu vou ler um trechinho, que é um trechinho que eu gosto de ler em aula de ciência política, falando com uma voz mais dura, interpretando esse texto. O que a gente tem que pensar. Tem uma parte de obediência nossa também, né? Só para fechar, uma pergunta simples para vocês pensarem. Essa é bem pequena. Quem manda nessa casa sou eu, porque quem traz o dinheiro sou eu. Essa é uma declaração política? Essa frase, essa afirmação pode explicitar uma coisa que a gente não falou hoje, mas vai falar, que é a relação entre o poder econômico e o poder político. Bom, mas eu acho que por hoje já está suficiente. Com certeza. Professor Márcio, obrigado. Pessoal que acompanhou aí, muito obrigada. Obrigado. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, estaremos aqui, eu e o professor Márcio, né, fazendo essa discussão aí tão necessária sobre política. Boa noite, até a próxima, pessoal. Um beijo. Valeu, um abraço.